Muito bom, gente. A gente vai estudar agora, vamos continuar o nosso curso de previdenciário, vamos estudar acidentes do trabalho. Dá uma olhada aqui na quantidade de xizinhos que tem. Complicado, é verdade. Quantidade de xizinhos que nós temos significa o quê? 4 xizinhos para acidentes do trabalho. Ou seja, estamos diante de um assunto que cai bastante nos concursos. Então, uma ótima aula aqui para todos nós, para que a gente realmente fixe bem nesse tema dos acidentes do trabalho. Só explicar para vocês. O que acontece? Acontece o seguinte, olha, você tem os benefícios da Previdência Social, do regime geral de Previdência Social, benefícios e serviços. Dentre os benefícios, você tem 4 desses benefícios que podem ser acidentários ou previdenciários. É meio parecido, porque eles estão embutidos no regime geral de Previdência Social. Mas, regra geral, você acaba tendo mais direitos se a origem foi um acidente do trabalho. Quais são esses 4 benefícios que podem ser acidentários? São esses daqui, olha, gente. Então, os benefícios do regime geral de Previdência Social são auxílio-doença acidentário, perfeito? Aposentadoria por invalidez acidentária, pensão por morte acidentária e auxílio acidente do trabalho. E eles têm uma correlação também previdenciária, ok? Então, quem são os beneficiários? Ou seja, quem são aquelas pessoas, aqueles segurados, que podem vir a receber, em tese, qualquer um desses 4 benefícios citados? Apenas o segurado empregado, especial, avulso e doméstico. Então, o segurado individual e facultativo, um autônomo, um empresário, uma dona de casa, não podem sofrer, tecnicamente, acidentes do trabalho. Perfeito? Vamos seguir. Qual que é o fato gerador que caracteriza um acidente do trabalho? Bom, tem 2 tipos, ou a doença ocupacional ou o acidente típico. Então vamos lá, o que é acidente típico? Acidente típico é aquele traumático, de efeitos imediatos. O que é a doença? Doença. Evidentemente, a única diferença é que não tem efeitos imediatos e ela decorre, no caso concreto da doença ocupacional, ela decorre do trabalho. Ela tem um nexo de causalidade com o trabalho. Então, nós vamos ter, na verdade, o acidente típico, por exemplo, caiu o teto. Você está trabalhando numa empresa, caiu o teto, você se machucou. É um acidente do trabalho? Sim. É um acidente do trabalho. Por quê? Porque tem nexo de causalidade com o trabalho. E dos tipos de acidentes do trabalho, qual que é? O acidente típico, traumático. Pode ser também uma doença. A doença, com nexo de causalidade, ela se subdivide em 2. Doença profissional e doença do trabalho. Doença profissional, gente, é aquela que está relacionada com a profissão, com a atividade. Por exemplo, a tendinite, porque você é, por exemplo, um digitador, ou você trabalha uma cabeleireira, por exemplo, que tem atividades repetitivas. Por outro lado, a doença do trabalho é aquela que tem relação com o meio ambiente de trabalho, com fatores externos à atividade. Por exemplo, perda auditiva decorrente de ruído excessivo. Daí não importa qual a tua atividade, pode ser um advogado, pode ser um administrativo, chão de fábrica, que é mais comum, ferramenteiro, não importa o que você faz, porque o agente ele é externo. Então, por exemplo, uma contaminação biológica num hospital, pois pode acontecer desde o segurança, a moça que trabalha a farmacêutica, o auxiliar de enfermagem, trabalha com radiologista, qualquer profissional do hospital, em tese, pode sofrer essa contaminação biológica. Nesse caso, a gente está falando do quê? De doença do trabalho. Doença profissional tem que ter uma relação direta com a atividade profissional. Mas ambos, as 3 hipóteses, acidente típico, doença profissional, doença do trabalho, a gente vai estar falando de acidente do trabalho, que é relevante também para fins trabalhistas, que também a pessoa vai ter daí estabilidade no emprego por pelo menos 12 meses. Até pode ser mais, mas pelo menos 12 meses se sofrer um acidente do trabalho. Então é importante saber se foi acidente do trabalho ou não. Caracterização do acidente do trabalho, gente. Qualquer evento que vai provocar, que provoque a morte, pode ser a morte, perfeito, tanto que gera pensão por morte, ou a incapacidade laboral, que vai gerar 3 tipos de benefícios: auxílio-doença acidentário, aposentadoria por invalidez acidentária e auxílio-acidente do trabalho, auxílio-acidente
decorrente do trabalho e que possua nexo de causalidade. Nexo de causalidade, ele é um conceito não jurídico, é um conceito da lógica. Se tirar a causa, não ocorre a consequência. Possua nexo de causalidade com o trabalho do segurado, empregado, doméstico, avulso ou especial. Pode ser, como a gente falou, uma doença profissional, pode ser um acidente de trajeto. Aqui, eu até chamaria atenção. O acidente de trajeto, o aspecto correlacionado ao trajeto, ele teve alterações no direito do trabalho. Então, no direito do trabalho, o evento trajeto, casa, trabalho, trabalho, casa, ele hoje tem uma regulamentação diferente, mas para o direito previdenciário, não. Toma cuidado. Por exemplo, se eu sou empregado de uma empresa e me dirijo à minha residência e sofro um acidente do trabalho, é acidente do trabalho para fins previdenciários. Embora na questão trabalhista, hoje, ele é analisado de outra forma. Toma um certo cuidado nesse sentido. A legislação previdenciária, que basicamente são os artigos 19 até o artigo 22, 23 da 8.213, ela não foi alterada com a reforma trabalhista. Então, tomar um certo cuidado. Acidente de trajeto continua para fins previdenciários sendo acidente do trabalho. Agressão de colega de trabalho, perfeito, só teve aquela agressão porque a pessoa estava trabalhando naquele ambiente. Eventos originados de caso fortuito ou força maior, pode acontecer também, mas desde que com nexo de causalidade com o trabalho. Contaminação acidental, pode ser química, biológica, não importa, também é acidente do trabalho. Então é importante o seguinte, tem nexo de causalidade e acidente do trabalho. Então, por exemplo, faz de conta que uma discussão boba de futebol acaba em pancadaria e eu acabo ficando machucado, 3 meses vou ficar na horizontal, 3 meses vou ficar de cama, em decorrência, porque eu apanhei, no caso por ser corintiano, isso aí é muito comum, né? Os rivais falam, me bate por inveja e tal, então fui lá e apanhei 3 meses, o Omar, coitado, lá. Omar, foi acidente de trabalho? Se eu for empregado, avulso, segurado especial, ou doméstico, sim. Tá perfeito? Mas espera aí, vocês brigaram lá no ambiente de trabalho por futebol. Isso é irrelevante. Quando a gente fala em nexo, a gente fala em causa, a gente fala também com causalidade. Então, claro que a causa única não foi o trabalho, mas se uma das causas foi o trabalho, estava naquele ambiente de trabalho, no horário da jornada, horário do trabalho, nesse caso está caracterizada o acidente do trabalho. Olha, às vezes pode ser porque eu fui numa empresa visitar um cliente, sofri um acidente, sofri um assalto, tecnicamente acidente do trabalho. Eu fui assistir um curso porque a empresa está pagando um treinamento fora da empresa, é acidente do trabalho. Uma confraternização de fim de ano, estava lá um futebol, eu me machuco, tecnicamente acidente do trabalho. Tudo que tiver nexo de causalidade direta, evidentemente, vai ser acidente do trabalho. Então, como é que eu provo o acidente do trabalho? Porque muitas vezes as empresas elas não têm interesse em reconhecer o acidente do trabalho, que tem estabilidade no âmbito da trabalhista, tem alguns pode dar uma indenização também no âmbito da trabalhista. Por isso que a gente prova como? Claro, regra geral, você vai provar por meio de um documento chamado CAT, Comunicado de Acidentes do Trabalho, ok? Então, é dessa forma, seja a doença, seja a doença, seja o acidente típico. Isso vai provar dessa forma. A empresa emite uma CAT, Comunicado de Acidente do Trabalho, mas se ela não fizer no campo da doença especificamente, você pode provar por meio do nexo técnico epidemiológico. Nexo técnico epidemiológico. O que é isso, gente? Nexo técnico epidemiológico é assim. Deixa eu explicar para vocês. São duas tabelas. Numa tabela, você tem as atividades da pessoa e na outra tabela você tem as doenças. Quando você tiver uma correlação direta entre a atividade e a doença, se presume que aquela doença ela tem nexo de causalidade com o trabalho. Então vamos lá. Por exemplo, você tem muitos tipos de câncer que, tal como câncer de estômago, que eles dão uma correlação direta nessa tabela
que é o nexo técnico epidemiológico, com o contato, trabalho, comprovado contato com amianto, ou ainda a extração de ardósia, amianto com relação ao câncer de estômago, ou ainda extração de ardósia e tuberculose. Então, por exemplo, tem lá a correlação, trabalho com extração de ardósia, pedras e tal, e tuberculose. Ah, eu era empregado, provou? A princípio é doença profissional, a princípio ela é uma doença de natureza ocupacional, perfeito? Caberá, claro, à empresa derrubá-la. A perícia do INSS vai analisar se há ou não nexo de causalidade, claro. E dessa decisão cabe impugnação da empresa. A empresa pode impugnar, pode apresentar defesa fiscal no prazo de 15 dias. Dessa decisão, primeira, cabe recurso para o Conselho de Recursos da Previdência Social no prazo de 30 dias. Então vamos lá, vamos ver se a gente entendeu bem. É fácil. Acidente do trabalho, gente, como é que eu provo? O que vem a ser? Qualquer evento que causa morte ou incapacidade tem anexo de causalidade, admitindo-se a concausalidade com o trabalho. Perfeito. São 4 benefícios que podem gerar. Morte, que é pensão por morte, e 3 benefícios por incapacidade. Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente. Ok. Bom, mas tem que provar. Como que eu provo? De 2 formas. Por meio de CAT, comunicado de acidente do trabalho, um documento que a empresa vai emitir de imediato em caso de morte do empregado, ou ainda no primeiro dia útil em caso de lesão ou qualquer evento que não gera morte, ok? Então, a empresa vai provar por meio de CAT. Se houver uma omissão, uma inércia, se a empresa se omitir nesse dever, o que gera inclusive multa, né? Nesse caso, no caso de um acidente típico, você pode provar de outras formas, né? Até porque a emissão de CAT pode ser feita por meio do sindicato, do médico do trabalho que o atendeu, por meio dos familiares do segurado, do acidentado, ou até em tese por meio do próprio segurado. E se no que diz respeito à doença, que é o mais problemático, porque muitas vezes você pode ter uma doença que tem ou não relação com o trabalho, um caso do câncer, por exemplo, se aplica o nexo técnico epidemiológico. Essa tabelinha, atividade, profissão de um lado e doença do outro. Teve nexo de causalidade, daí você tem presunção relativa de que aquela doença ela é de natureza ocupacional, ok? Vamos seguir, caríssimos. Aqui, como eu falava para vocês, a segunda hipótese é o CAT, a CAT, né? O comunicado de acidente do trabalho, esse documento, que a empresa ou ainda também o empregador doméstico tem que emitir no primeiro dia útil após o acidente ou de imediato em caso de morte, sob pena de multa. Então, não só a empresa, mas o empregador doméstico também. De uns anos para cá, antigamente o empregado doméstico não tinha direito a benefício acidentário. Hoje tem. E quem tem que emitir a CAT? No caso, o empregador doméstico. Caso a empresa ou o empregador doméstico não emita a CAT, como já falei para vocês, quem que pode fazê-lo? O acidentado, seus dependentes, o sindicato e o médico que o atendeu ou ainda qualquer autoridade pública. Até porque, gente, a CAT, o Comunicado de Acidente do Trabalho, ele é um start, ele avisa o INSS que teve um acidente, mas cabe ao INSS verificar se aceita ou não aquela comunicação como acidente. Tá perfeito? Isso vale tanto para o nexo epidemiológico como para a CAT. É o INSS que vai dar a última palavra no âmbito administrativo se ocorreu ou não o acidente do trabalho. Vai enquadrar aquele evento como acidentário ou não. Tá perfeito? Tranquilo? Muito bem. Ainda teremos mais alguns aspectos ligados a acidentes do trabalho, mas a gente vai ver no próximo bloco, tá ok? Um abraço, até a próxima.